Boa tarde, eu sou a Luzia, psicóloga, para quem não me conhece, e eu hoje estarei falando a respeito das limitações do ser humano. O ser humano tem muitas limitações e o mais importante é conhecer a si próprio, porque à medida que a pessoa se conhece, ela vai ver suas potencialidades, suas qualidades, mas também vai ver suas dificuldades e suas limitações. E é muito importante que a pessoa se respeite, que ela tenha esse respeito próprio, porque a partir desse momento que ela olha para o seu problema, para a sua vida, para as suas capacidades, ela vai ver o que é possível e o que tem para desenvolver. Mas temos que reconhecer a nossa identidade mental, a nossa identidade física, emocional, espiritual, de forma geral. Porque na parte mental, por exemplo, se eu tenho um conhecimento, um grau de conhecimento, eu uso minha razão, minha inteligência, mas chega um determinado momento que eu vou ter uma certa dificuldade. E não tem como eu falar, eu sei, eu posso, eu consigo, se ali é minha limitação. Às vezes acontece que o ser humano fala, eu sei, eu posso, e ele não consegue. Então, tudo é necessário a gente ir em busca para o desenvolvimento pessoal. Na parte emocional, no relacionamento interpessoal, no relacionamento grupal, o que acontece? Muitas vezes não conseguimos dizer o não. É uma dificuldade que o ser humano tem, de dizer o não. Aqui não dá, aqui dá. Então, essa limitação para a gente enfrentar é muito difícil. E aí é que temos que desenvolver também essa parte emocional, porque aí a gente vai estar se respeitando mais, tanto no relacionamento, respeitando a si próprio e respeitando ao outro, porque o outro vai saber até que ponto você pode e até que ponto você não pode. Uma outra dificuldade que o ser humano tem é de aceitar ajuda do próximo. Às vezes você tem uma certa limitação, você se distancia ou recusa ou não dá uma resposta porque não quer ter essa ajuda do outro. A não ser que seja uma ajuda que vá ser para uma alimentação ou para uma ajuda pessoal, isso é mais aceitável pelo ser humano. Mas uma ajuda de mostrar que o outro tem um conhecimento, que o outro pode ajudar falando, explicando, é difícil. Muitas vezes a pessoa ela vai em busca de experimentar. Aí vou experimentar, aí ela chega na dor, na dificuldade, aí ela vai entender que ela necessita do próximo. Porque o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade, viver em grupo, não viver isolado. Então, por isso que os interrelacionamento pessoal, na parte afetiva, na parte de um casamento, ou na parte de um companheirismo é difícil. Porque conviver é difícil porque o outro tem uma forma de ser, tem sua identidade, eu tenho a minha, eu tenho meu ponto de vista e o outro tem. Muitas vezes tem-se a dificuldade de dizer o não e muitas vezes tem a dificuldade de se abrir para ter o conhecimento. É necessário que a gente saiba, porque aí a partir desse ponto eu posso tomar uma decisão. Eu posso ter a minha ação de acordo com o que vai ser melhor para a minha felicidade. Porque a minha felicidade não é o que eu espero, o que eu sonho. A minha felicidade é o hoje, o que eu sou hoje. Eu não posso me limitar mais, me fechar mais dentro de mim. E não romper essas barreiras, essas resistências. E muitas vezes ela existe porque já existe um conceito, um preconceito
Já existe determinado o que as pessoas querem atingir, o que a sociedade cobra, o que a sociedade estabelece, o que as pessoas estabelecem para a sua vida. Mas o essencial é você ter a sua opinião, ter o seu conhecimento, ser você e se respeitar-se. Falando um pouco mais agora sobre até a força física. Muitas pessoas, elas não vê limitações. Então, o que ela vai fazer? Quando se fala, olha, um exemplo, né? Você não pode pegar esse peso. A pessoa, ela vai lá e vai pegar aquele peso, porque ela quer superar aquela dificuldade que ela tem. Então, ela não está tendo a consciência de que aquele peso não é tolerável para ela. Ela não vai conseguir. Então, ela vai tentar. Na realidade, ela vai ver que ela não vai conseguir ou ela vai extrapolar os seus limites e se prejudicar. É o que acontece com muita gente. No limite também, a gente pode colocar da saúde. Muitas pessoas, elas se colocam numa posição assim: eu tenho saúde e eu não preciso de me prevenir riscos, eu não preciso ter nenhuma medida preventiva. Isso não é verdade, porque na realidade todo ser humano é frágil, todo ser humano tem as suas dificuldades e tem os seus problemas. Principalmente com relação à doença, porque se eu não tenho, não quer dizer que eu não vá pegar. E nós estamos vivendo num momento assim. Muitas pessoas, elas não acreditam, elas acham que não há necessidade, porque ela não está vendo, não é visível o que ela está vendo. O que ela está vendo é que ela está bem. Ela não consegue ver o que está acontecendo, mas está acontecendo. E é algo que é concreto e que existe. A doença não visível, ela é muito mais contagiosa, porque a precaução, as pessoas têm a dificuldade. Então, as pessoas que se previnem, ela tem muito menos risco de pegar doenças, ela tem muito menos risco de sofrer pela dor. Então, é muito importante que a gente siga as normas e procedimentos da saúde que é nos colocado. É uma limitação, é difícil usar uma máscara, é difícil você ter que estar tendo alguns procedimentos de higiene, tudo, porque acentuou mais, mas é necessário. É necessário o distanciamento, porque nós não vemos, mas está lá. Então, vamos superar essa nossa resistência, vamos colaborar, vamos nos prevenir e também vamos nos precaver, tomar as precauções que vai favorecer a gente, as pessoas e a vida. A vida é muito preciosa, é o bem maior que a gente tem, então vamos cuidar. E um dos fatores também que eu gostaria de citar é da alimentação. Muita gente, ela vai se limitar, se restringir a não comer todos os alimentos, porque ela acha que não vai ser bom para ela, mas ela não tem a visão da realidade. Então, ela vai agir em função de reduzir as proteínas que ela necessita, os sais minerais, a sua alimentação vai ficar defasada. Mesma coisa, aquelas pessoas que têm doenças. Tem doenças que é necessário que a pessoa, ela tire algumas coisas, ou que ela faça uma dieta. E a dieta é difícil por quê? Porque muitas vezes a gente tem que superar nossos limites. Superar o limite da vontade, superar o limite de que você não pode, que o não é muito difícil para o ser humano. Então, vamos superar, porque às vezes tem pessoas que têm, por exemplo, diabetes, hipertensão, ou outras doenças, né?
e que é necessário se prevenir, que é necessário que ela tire um pouco, que ela faça essa dieta e siga as instruções, porque existe os profissionais que dão as orientações, que eles fornecem o conhecimento para que a gente ouça, para que a gente analise, para a gente ver o que é melhor para a vida da gente. Então, vamos agradecer a todos esses profissionais que atuam na área da saúde, que tanto enfrenta o dia a dia, como enfrenta também a resistência das pessoas. Tanto enfrenta a dor, como ela enfrenta a sua própria dificuldade de lidar. Então, vamos colaborar. Isso é muito importante na nossa situação atual, na nossa vida. Vamos ver os limites. Não o que deveria ser, mas o que está sendo. Não o que deveríamos ser, mas o que somos. Porque só aí a gente vai romper essa barreira e a gente vai conseguir aos poucos conquistar as coisas. Conquistar uma superação. Vamos dar um exemplo do atleta, que é muito citado, um exemplo muito importante, porque o atleta, ele sabe as marcas dele, ele sabe até onde ele pode chegar. E para vencer ou para superar até segundos, é muito difícil. E ele vai batalhar, ele vai treinar, até conseguir, ou até mesmo não conseguir, dependendo dos seus limites. Então, a vida da gente também é assim. Vamos analisar nossos limites e vamos crescer aos poucos. Não vamos nos espelhar no conceito de que o outro pode, o outro consegue, eu não consigo. Eu vou conseguir, eu posso conseguir, mas vencendo essas etapas, as etapas de cada vez. Tudo no tempo certo. Ok? Esta é a mensagem de hoje.